Pela consideração da maior parte das teorias do direito nestes últimos séculos, existe um ponto central com o qual se possibilitaria a identificação de toda a teoria e de toda a prática do direito. Esse ponto seria a norma jurídica. É praticamente universal que o estudante de direito, que o teórico do direito e que aquele que maneja o direito no cotidiano, seja o advogado, o promotor, o juiz, o delegado, o policial, aquele que trabalha no fórum, todos consideram que o direito tenha seu fundamento em normas jurídicas. Esta reflexão que está tão assentada, tão candente, tão posta no conhecimento de todos, penso que deva ser problematizada porque é verdade que o direito se estabelece com um conjunto de normas jurídicas, e um vasto conjunto, cada vez mais, uma quantidade maior de normas jurídicas. Mas é preciso perguntar se somente elas dão a característica do direito, ou se elas, eminentemente, são o que fazem o direito ser o que é na atualidade. No meu livro de Introdução ao Estudo do Direito e nas minhas demais obras, eu insisto em avançar para a compreensão de que as normas jurídicas não são uma anunciação que surge do nada para fazer com que então o direito se estabeleça na sociedade. É preciso que nós entendamos que as normas jurídicas se dão no contexto de uma sociedade que apresenta no seu bojo, na sua estrutura, uma série de formas sociais, que eu chamo por isto. Nós temos interações entre pessoas, nós temos relações sociais, e as pessoas nestas relações práticas da sua vida social, elas têm formas de interação, formas de vínculo, formas de estabelecimento desta dinâmica entre si. Portanto, as pessoas se comportam na sociedade como sendo homens, mulheres, isto é, uma vinculação que se dá no gênero. Nós temos vinculações entre as pessoas a partir de classes sociais, a partir de estruturas que são vinculadas ao poder econômico das mesmas pessoas. Nós temos compreensões ideológicas das pessoas na sociedade e o fundamental, estas interações entre as pessoas são tão profundas, são tão arraigadas, são tão estabelecidas que nós podemos dizer que são formas sociais. Estas formas sociais são relações que vão de fato se cristalizando, se consolidando, vão se condensando, de tal sorte que todos aqueles que começam também na vida a interagir com os outros já se põem no quadro destas relações do mesmo modo que os demais também o fazem. Portanto, a forma social de homem, de mulher, não é simplesmente o corpo biológico, é também um comportamento que se espera socialmente do homem, que também se espera da mulher, de tal sorte que todos os que nascem vão também se relacionando e vão se constituindo no nível da sua personalidade, da sua subjetividade, a partir deste quadro de relações, a partir destas formas sociais que já estão estabelecidas. As normas jurídicas operam exatamente neste quadro de formas sociais. Elas não estão aqui surgindo como se fosse um momento que vai constituir, que vai construir relações sociais até então inexistentes. Pelo contrário, normas jurídicas falam de um quadro, de um tecido de relações sociais que já está arraigado. E o fundamental para entendermos esta relação das normas jurídicas com as formas sociais, o fundamental de tudo isto é sabermos que na sociedade capitalista, dentre as formas sociais, a principal é a forma da mercadoria. Tudo o que temos no mundo se apresenta na sociabilidade capitalista como sendo mercadoria. E por causa disso, todas as pessoas na sociedade capitalista se apresentam umas para as outras a partir de uma forma de relacionamento entre si, e esta forma é a forma da subjetividade jurídica. Então, um para o outro, ambos são sujeitos de direito. Ambos se apresentam transacionando direitos, deveres, obrigações, responsabilidades, de tal sorte que este jogo, que faz com que alguém possua, porque o direito garante, porque o Estado também aqui age na garantia disto, esta dinâmica para nós é fundamental, dado que esta forma jurídica, que advém da condição de portar direitos e de, portanto, vender direitos, esta condição é a fundamental, ela estrutura o próprio direito naquilo que é a sua materialidade. A partir daí, também advém normas jurídicas. Então as pessoas no seu cotidiano transacionam, vendem, compram, estabelecem vínculos e, portanto, respondem
eventualmente pelos vínculos não cumpridos. Todo este contexto é a vida do capitalismo e todo esse contexto é a vida da dinâmica do direito naquilo que tem de material. Ao mesmo tempo, esta dinâmica de compra e venda, de interação entre pessoas, das múltiplas possibilidades de apresentação das relações sociais permeadas pelo direito, toda essa dinâmica também tem normas jurídicas estruturando seus parâmetros, suas balizas, suas direções. No livro de Introdução ao Estudo do Direito e em outras obras minhas, eu insisto no fato de que, dadas as formas sociais que já estão arraigadas no plano da sociedade, as pessoas de fato só têm porque compraram, porque trabalharam, porque venderam sua força de trabalho. O capitalista tem porque extraiu mais valor daquele que trabalhou. Toda essa dinâmica é a dinâmica da sociedade capitalista e as pessoas se estabelecem nestas interações. A partir daí, advêm normas jurídicas que dão balizas. Então, nos meus livros, chamo a isso de conformação. Nós temos formas sociais, como a forma da subjetividade jurídica. Ao lado disso, nós temos formas outras que também estão imbricadas, são necessárias nesse tipo de sociabilidade que é a nossa. Formas como, por exemplo, a forma política estatal, onde há capitalismo, há pessoas se portando como sujeitos de direito e há Estado. E o Estado, como forma social do capitalismo, ele vai normatizar a sociedade. E esta normativa do Estado, desta forma social estatal, ela vai aqui ao encontro e, em algumas ocasiões, de encontro com as formas da subjetividade jurídica, com outras formas sociais. Portanto, o que nós temos nesse quadro é forma estatal com forma de subjetividade jurídica se encontrando. Estado e direito se encontrando. Mas de que jeito? A partir do solo das suas materialidades, ou seja, a partir das relações sociais concretas. O Estado existe, ele tem um poder militar, ele tem uma presença burocrática, ele impõe normativas, ele impõe direções e, ao mesmo tempo, existem pessoas interagindo, comprando, vendendo, porque não possuem capital, trabalham e, portanto, a partir daí consomem mediante o salário que recebem desse trabalho. Toda essa interação que é prática, social, material, ela, em algum momento, se junta e o Estado normatiza estas mesmas práticas sociais. Eu chamo isto de conformação, de junção de Estado com o próprio direito enquanto forma de subjetividade jurídica. Muito bem, estas formas que advêm do Estado se encontram com as formas materiais do direito e, a partir daí, então, nós temos um nível que é o da norma jurídica. A norma jurídica se estabelece para nós, então, como normativa estatal, como direcionamento estatal, para dar compreensão, para dar baliza, para dar contorno à própria relação social prática da sociedade capitalista. Eu diria que esta conformação, ela faz um contorno estatal, normativo, nestes fatos que são os fatos da sociedade. Claro, este contorno não é sempre igual aos fatos sociais. Muitas vezes o Estado avança, o Estado limita, o Estado dá balizas que vão alterar determinados conteúdos destas mesmas relações sociais. Muitas vezes o Estado solta, o Estado, portanto, libera as dinâmicas sociais para funcionarem do jeito que querem e, nestes casos, nós temos um contorno do Estado em face de determinadas relações sociais. Esse contorno é para mais, para menos, eventualmente é igual a essas mesmas dinâmicas sociais, mas o fato é que, de modo amplo, os Estados do mundo, nas sociedades capitalistas, eles não têm um poder de alterar estruturalmente a dinâmica social. Eles alteram parcialmente. Eles têm, inclusive, muitas vezes o condão de progredir determinados conteúdos das relações sociais, eventualmente de retroceder também estes mesmos conteúdos, mas não altera o estrutural desta mesma sociabilidade. Portanto, entre Estado e direito, olhando pelo ângulo das formas sociais, forma estatal, forma jurídica, forma de subjetividade jurídica, a norma jurídica se apresenta como uma espécie de entrelaçamento do Estado com estas mesmas formas sociais de interação entre as pessoas. Eu diria, portanto, que a norma jurídica não pode ser entendida simplesmente como um instrumento, como uma determinação, como uma diretriz que se apresente do nada para constituir a sociedade. A norma jurídica não constitui a sociedade. Ela dá balizas a relações e formas sociais já existentes. Mais que isto, além desta visualização
de que a norma jurídica está estruturada a partir de um solo que é das formas sociais. É também preciso lembrar que no campo específico da norma atuando na sociedade, ela também está atravessada por relações de poder e de autoridade. Portanto, a norma jurídica se vincula e vincula casos na realidade social, sabendo que os agentes da sociedade, que as pessoas, os sujeitos de direito, aqueles que são os que sofrem a incidência de uma norma jurídica, todos eles olham para a norma observando também o poder que impõe esta norma. E este poder não é simplesmente daquele que julga, daquele que fez a lei, poder legislativo, por exemplo, ou daquele que está atuando num caso concreto para fazer com que o Estado esteja presente em uma certa hipótese de incidência de norma jurídica. O poder é maior que isto. Então, uma pessoa que vive numa sociedade racista, esta pessoa sabe que esta sociabilidade racista, ainda que a norma jurídica seja contra o racismo, ainda que ela trate todos formalmente de modo igual, ele sabe que o tecido das formas sociais opera com o racismo. Então, quando uma norma jurídica diz que todos são iguais perante a lei e dá determinadas diretrizes sociais, aquele que é o operador da norma jurídica observa uma norma que fala de igualdade, mas ele foi constituído enquanto sujeito, enquanto pessoa, num solo de relações sociais, aqui no exemplo, racistas. Isto faz com que ele interprete, ele leia, ele visualize, ele maneje uma norma que é geral de igualdade dentro de uma realidade de desigualdade. Portanto, uma pessoa que sofre a incidência de uma norma estatal e de uma norma jurídica, esta pessoa sabe que ela opera num tecido do poder, que não é simplesmente o poder do Estado declarado normativamente, é um poder social. E esses poderes sociais são múltiplos. Esperam-se coisas distintas das variadas pessoas. Espera-se da mulher o que não se espera do homem. Espera-se do negro o que não se espera do branco. E isso não está numa norma jurídica, isso está no tecido social, isso está nas relações sociais e nas formas sociais. Então, quando alguém vai dizer que o Estado impõe a norma, que o Estado dá diretriz normativa, esta diretriz, ela se dá a partir dos termos declarados pela norma, mas em especial o poder e a autoridade que estão manejando, que estão interpretando, que estão declarando a norma no caso concreto, que estão conduzindo um eventual acusado para a delegacia, para o fórum, que estão dando perspectiva de interpretação de um certo fato dito criminoso. Tudo isto opera no ângulo, nas formas de uma sociabilidade que tem autoridade e poder, não necessariamente apenas estatais. Esta relação de poder, esta relação de autoridade, ela é atravessada por múltiplas implicações, ela está num solo, numa cadeia de relações de hierarquia, relações verticais, relações de poder que se apresentam, portanto, de cima para baixo, e esta múltipla cadeia é o que constitui este fenômeno do poder e do direito, e da norma, e do Estado, todos eles entrelaçados com este ângulo, portanto, de hierarquização da própria sociedade. Isto nos faz perceber que a norma jurídica, portanto, ela opera num solo muito complexo. Ela não simplesmente constitui horizonte, ela opera a partir de formas sociais arraigadas, de manifestações de vínculos que são hierárquicos, de dominação, de exploração. Portanto, é complexa a tessitura desta cadeia das relações sociais. Ao mesmo tempo, no nosso modo de sociabilidade presente, nós identificamos norma jurídica nas sociedades capitalistas como sendo normas estatais. Aqui está o solo privilegiado pelo qual reconhecemos o que é uma norma jurídica. As demais normas sociais, e são múltiplas, todas as demais normas sociais, nós tendemos na sociedade contemporânea a não reconhecê-las, ou pelo menos a não declará-las como jurídicas. Nós privilegiamos normas estatais como normas jurídicas, portanto o direito posto pelo Estado passa a ser aquele privilegiado, conhecido como tal no nosso momento e na nossa atividade jurídica presente, e esta norma estatal quase sempre vem expressa mediante palavras. Portanto, ela é, nas sociedades contemporâneas, dada a sua complexidade, ela é um conjunto, ela se exprime por palavras, ela é escrita. Mas o fundamental, embora haja normas que não sejam escritas, uma placa de trânsito é uma normativa estatal. E esta placa de trânsito, esta norma jurídica estatal, ela pode vir por outros símbolos. Um semáforo, por exemplo, a sua
luz, a cor de sua luz, ele é uma norma jurídica, estatal. Ele está dizendo para parar, ele está dizendo para tomar atenção, ele está dizendo para avançar. Tudo isto são normas jurídicas. Estas normas, elas têm também uma escrita que vai dar diretriz de interpretação para falar que o verde é o avançar, que o vermelho é o parar. Muito bem, embora alguns casos de normas jurídicas não sejam imediatamente de tessitura escrita, portanto não seja com palavras, seja com outros sinais, o fundamental é que a norma passa para a sociedade um determinado sentido. O sentido da norma é o fundamental. Suas palavras, sua escrita, aquilo que está no papel, aquilo só opera no plano da sociabilidade quando os agentes da sociedade, quando os sujeitos na vida cotidiana leem e interpretam a norma jurídica. A norma jurídica, portanto, só tem existência concreta neste solo material. E neste solo da materialidade, as palavras têm necessariamente sentidos. Esses sentidos carregam uma semântica que vai observar, que vai dar às pessoas uma carga de preconceitos, uma carga de valorações. Determinadas palavras são pensadas num contexto e as pessoas leem em outro contexto, de tal sorte que a norma jurídica, ela não é um procedimento ideal, ela não é simplesmente uma ideia que perpassa olimpicamente todas as pessoas. A norma jurídica só se revela na sua concretude, só na sua hermenêutica, só na sua aplicação, só na sua decisão. Então, eu diria a todos os que se aventuram nesta pesquisa para entender o que é a norma jurídica, que embora ela esteja eminentemente escrita, na maior parte das vezes ela está escrita, ela está com palavras, ela está no vernáculo, inclusive, embora ela tenha esta característica, ela só pode ser percebida não na letra fria daquele texto, ela só pode ser percebida naquilo que é a sua estruturação concreta, naquilo que é a sua prática arraigada na sociedade. Ela vem da sociedade, ela se concretiza na sociedade e neste caminho é que se dá então a construção do sentido de uma norma jurídica na própria realidade. Por causa disso, observando como funciona a norma jurídica, qual sua estrutura, como ela advém de relações sociais, como ela opera no solo de formas sociais e como suas palavras, seu texto, só ganham sentido a partir mesmo destas práticas e desta hermenêutica social, é preciso entender então que a norma, quando nós a observamos, quando nós a tomamos como consideração, nós, em geral, quando narramos uma norma, estamos tomando a letra de uma norma jurídica e estamos explicando qual é o seu funcionamento. Mas a norma, ela se apresenta como uma espécie de cometimento. Ela impera determinadas questões, ela dá algumas diretrizes, ela opera aqui, portanto, dando orientações de competências, de capacidades, mostrando imunidades de pessoas, mostrando liberdades, ao mesmo tempo opera direcionando condutas. Portanto, quando nós lemos o relato de uma norma, nós estamos aqui falando como ela funciona, quais são seus parâmetros e diretrizes. Mas o fundamental é que quando a norma está em operação, ela não está simplesmente relatando, ela está imperando, ela está realizando, portanto, aqui um cometimento. Todos nós, no mundo, quando sofremos a imposição de uma norma, a norma não é simplesmente a leitura de um texto, como se fosse um poema, como se fosse uma letra de música, como se fosse um romance. A norma jurídica, o seu texto, tem uma vinculação em relação a todos nós, que é uma vinculação de cometimento. Portanto, ela impera em face das pessoas, sobre as pessoas. Claro, nós podemos fazer sobre estas normas um relato acerca daquilo que ela está imperando. Então, nesse momento, estamos privilegiando esta faceta da norma, que é a explicação daquilo que seriam suas diretrizes. Este é o relato. Mas no fundamental é que o seu agir sobre as pessoas é um agir de cometimento, portanto, é um agir de império para fazer com que as ações, para fazer com que a dinâmica das interações sociais tenha determinada diretriz. Analisando a norma jurídica pelo plano daquele âmbito dos teóricos do direito, já há alguns séculos nós temos algumas considerações assentadas de juristas, de teóricos, daqueles que manejam com o assunto da norma jurídica. Este assentamento de ideias a respeito sempre disse que as normas jurídicas são um tipo de normas sociais. Hans Kelsen, no livro Teoria Pura do Direito, este clássico do pensamento jurídico do século XX, ele sempre insistiu no fato de que normas jurídicas são um tipo de normas sociais e essas normas jurídicas e sociais
se diferenciam de normas da natureza. Então, aquele que busca compreender o direito e a norma jurídica, ele vai considerar que a lei do direito possa ser, se ele está observando isto por um ângulo inicial, ele poderia considerar que isto fosse parecido com a lei da gravidade, com leis da física, com leis da química, lei da dilatação dos corpos, corpos aquecidos, portanto, se dilatam. O direito, o conjunto das leis, das normas do direito, não equivale a essas leis da física, da química, portanto, a esse conjunto de leis naturais. Tratando em termos específicos, normas jurídicas são normas da sociedade. Estas outras normas são normas da natureza e elas operam em solo distinto. As normas da natureza têm um funcionamento peculiar, as normas da sociedade têm outro funcionamento. Podemos chamar por normas da sociedade, por exemplo, normas dos costumes. As pessoas, quando se encontram umas com as outras, dão a mão. Este modo de se cumprimentar é uma norma da sociedade. Norma de etiqueta, de como pegar os talheres para comer. Tudo isso é um conjunto de normas sociais. O direito tem característica próxima e que muito similar com estas normas da sociedade. Ele não tem característica próxima com normas da natureza. Então, dizendo aqui, é mais inteligível para nós compreendermos uma norma jurídica parecida com a norma do cumprimento entre as pessoas, da vestimenta, da etiqueta, do pegar talheres para comer, do que, por exemplo, com a lei da gravidade. Não tem relação isto com aquilo. E por que se dá essa diferenciação? Os teóricos tradicionais do direito, nestes últimos séculos, assentam a ideia de que as normas da natureza têm um vínculo, têm uma estrutura, têm uma relação interna, cuja lógica é distinta desta outra das normas da sociedade, lembrando que o direito é uma dessas normas da sociedade. Kelsen é um desses que propõe, em um plano mais avançado, essa diferenciação. E como se daria esta distinção fundamental? Normas da natureza são aquelas que, dada uma hipótese, necessariamente acontece uma consequência. Então, para falarmos aqui em termos de uma fórmula, que eu também exponho no meu livro de Introdução ao Estudo do Direito, se existe um fato A, se o fato A é, nós temos por decorrência uma consequência aqui B, que também é, que também existe. Então, se nós soltamos um corpo no ar, ele cai. Dado que soltou, caiu. Se o A é, o B também é. Esta relação é fundamental para nós, para entendermos aqui que normas da natureza, elas fundamentalmente têm um vínculo entre si que é de causalidade, causa e efeito. Dada a causa, acontece o efeito. Normas da sociedade têm outro tipo de perfil, têm outro tipo de vinculação. Dada uma hipótese, dado um fato, nós não dizemos que acontecerá necessariamente a consequência. Se alguém matou alguém, nós vamos dizer que isto, implicando norma jurídica, isto tem um vínculo que dá a causa e a consequência. Este vínculo não é de dizer que, dada a causa, acontecerá necessariamente a consequência. Por meio de uma norma jurídica, nós dizemos que, dada a causa, deve acontecer uma consequência. Então, o vínculo não é de causalidade. O vínculo é aquilo que nós dizemos na teoria geral do direito de imputação. Nós imputamos uma consequência a um determinado fato. Assim são as normas sociais e as normas jurídicas sendo um tipo dessas normas sociais. Então, as pessoas esperam que, na sua interação cotidiana, elas se cumprimentem quando elas se encontram. E as pessoas esperam, no nosso momento presente, que essa interação, por exemplo, se dê mediante estender a mão e esperando que o outro também estenda a mão. Este é um comportamento, uma norma social padrão. Isso não quer dizer que toda pessoa que venha estender a mão, a outra também há de estendê-la para fazer aqui um cumprimento. Mas se espera isto. Nós temos uma decorrência pela qual esta é a expectativa deste tipo de normativa dos costumes do cumprimento entre pessoas. A mesma coisa com o direito. Nós temos determinadas normativas, elas dizem o que deve ser a partir de determinadas hipóteses. Portanto, falando aqui aquele que quer conhecer a teoria da norma jurídica, nós, se usássemos uma fórmula que Kelsen privilegia na sua obra e também insisto com ela, explico-a no meu livro de Introdução ao Estudo do Direito, se nós formularmos aqui uma espécie de consideração sobre norma jurídica como se fosse uma fórmula, nós diríamos o seguinte: se um fato A existir, deve existir uma consequência B.
tomando A e B como fato e consequência. Então, para falarmos a respeito dessa fórmula, poderíamos sintetizá-la dizendo: se A é, B deve ser. Assim funciona uma norma do direito. Assim funcionam todas as normas da sociedade. Se existir uma hipótese A, deve existir uma decorrência B. Não que ela necessariamente existirá. Este vínculo não é, portanto, de causalidade. Este vínculo é de imputação. No meu livro de Introdução ao Estudo do Direito, eu insisto com estas diferenças, lembrando que existem também palavras tradicionais que explicam a teoria da norma jurídica. E nós dizemos que o vínculo entre um fato e uma consequência, no plano de uma norma jurídica e de uma norma social, este vínculo, esta orientação, esta determinação entre A e B, entre um fato e uma consequência, nós dizemos que existe aqui um nexo deôntico, uma função deôntica, ou, em outras palavras, um funtor deôntico ligando um fato a uma consequência. O que isto quer dizer? Ontos, em grego, remete ao verbo ser, aquilo que é. Então, quando nós observamos uma norma da natureza, entre um fato e uma consequência existe um vínculo ôntico. Isto quer dizer que, dado um fato, existirá, a consequência. Portanto, ela se dá no plano daquilo que é a própria causa. Dada a causa, existirá, será a consequência. Portanto, o vínculo entre um fato e uma consequência numa norma da natureza é um vínculo ôntico. Nas normas sociais, e as normas jurídicas são um caso, uma espécie das normas sociais, o vínculo não é ôntico. O vínculo é, agora nos nossos termos, deôntico. E deôntico quer dizer dever ser. Dado o fato A, deve ser a consequência B. Aqui está o núcleo da operação teórica da norma jurídica no seu cotidiano, este núcleo de consideração sobre a norma jurídica já assentado há muito tempo pela teoria do direito. Se existe o fato A, deve existir a consequência B. Assim operam as normas sociais e a norma jurídica é uma espécie dessas normas sociais. Qual é a diferenciação, então, da norma jurídica para as demais normas sociais? O jurista costuma escapar diretamente desta problemática dizendo que uma norma jurídica se diferencia das demais normas sociais porque o Estado impôs estas mesmas normas jurídicas. As demais normas sociais advêm dos costumes, da religião, da moral, da estética, dos momentos, portanto, variáveis da vida social. Isto seria o imediato destas reflexões, mas o fundamental é que opera o direito e as demais relações sociais, todas operam no mesmo solo e todas operam dando, a partir de determinados fatos, imputações, dando, portanto, consequências de dever ser, e o direito nomeia, o direito clarifica esta estipulação das normas jurídicas, dizendo que esta hipótese que uma norma jurídica apresenta para dar a ela uma consequência, o direito nomeia esta hipótese de variadas formas. A depender do ramo com o qual nós lidamos no direito, nós chamamos isto de fato jurídico, ato jurídico, negócio jurídico, vinculação contratual entre pessoas, isto tudo no plano do direito privado. Se nós estivéssemos no campo do direito penal, nós chamaríamos a este fato de fato criminoso, ou então tipo penal. Se nós estivéssemos no campo do direito tributário, nós chamaríamos a este fato de fato gerador, de uma hipótese, então, aqui de incidência de tributos. Não importa o ramo do direito com o qual nós trabalhemos, a teoria geral do direito chama este fato, a esta hipótese que gera consequências de imputação, portanto, gera consequência de dever ser, a teoria geral do direito chama esta hipótese de uma norma jurídica de facti species. Esta expressão, que advém do latim, vai dizer que para nós, quando nós consideramos uma norma jurídica, é preciso que nós venhamos a entender que nós estamos lidando com um tipo de fato, facti species é isto, espécie de fato, que gerará consequências. E que espécie de fato é esse? Um crime, um negócio, uma vinculação que há de advir dela a incidência de um tributo. Tudo isto é o manejo de fatos, de situações, de circunstâncias que derivam, portanto, a partir daí, consequências no plano jurídico. A norma jurídica, portanto, opera neste plano, que é o plano de fatos, que depois derivarão consequências. Muito bem, a facti species é este primeiro momento de uma norma jurídica.
Se nós tomarmos o modelo da norma jurídica como uma hipótese que gera consequências, dizemos que esta hipótese é a facti species, o tipo de fato com o qual lidamos. Dado este fato, nós temos consequências. E as consequências nós as chamamos, em geral, na teoria do direito, na prática do direito, de sanção. As sanções são estas consequências advindas de determinados fatos. No caso do direito penal, isto fica muito claro. Dado um determinado tipo penal, dado um determinado crime, para ele decorre uma sanção. Então, no Brasil, matar alguém, a pena decorrente disto, a pena imputada a este crime de homicídio, é 6 a 20 anos de reclusão. Dada a facti species, que é matar alguém, nós temos uma sanção, 6 a 20 anos de reclusão. Entre o fato A e a sanção B, esta vinculação é uma vinculação de dever ser. Claro isto, porque nem todo aquele que matou está preso ou será preso. Nós temos aqui uma implicação, a norma jurídica estabelece um vínculo entre um fato e uma consequência, que é um vínculo de imputação, de dever ser. Muito bem, nós chamamos de sanção. Já Kelsen e tantos outros teóricos lembram que esta sanção, no caso do direito penal, ela parece eminentemente um castigo. Mas nós não podemos tomá-la como castigo, dado que a sanção é simplesmente aqui uma decorrência. E, eventualmente, em vários casos, nós temos normas jurídicas que estabelecem sanções que não são castigos, são prêmios. São as chamadas sanções premiais. O que temos nessas circunstâncias? Nós temos normas que dizem, inclusive, que em determinados investimentos em certa cidade, em certo estado ou em certo país, determinados investimentos terão aqui a condição, inclusive, de fazer com que aquele que investiu não venha a recolher determinados impostos. Esta consequência é uma consequência positiva, portanto é uma sanção premial. Nós diríamos, portanto, que no campo do direito, uma norma jurídica se assenta com uma facti species, isto dá um vínculo que gera uma determinada sanção, esta sanção que é um dever ser, em alguns casos é uma sanção dada como castigo, mas em outras circunstâncias é simplesmente uma implicação desses mesmos fatos normatizados para algum fim, para alguma consequência. Muito bem, Kelsen e tantos outros teóricos insistem no fato de que uma norma jurídica ela opera, portanto, com uma base, com uma hipótese, com uma consequência. Este vínculo é um vínculo de imputação, é um vínculo deontico, de dever ser, e, no final das contas, a sociabilidade capitalista, insisto com isso no meu livro de Introdução ao Estudo do Direito, esta sociabilidade capitalista faz com que a norma jurídica seja um cálculo. Pessoas, cometendo determinados atos, calculam as implicações destas consequências normativas sobre determinados fatos. Portanto, para a sociabilidade capitalista, eventualmente, infringir aquela hipótese de uma norma jurídica é algo que no cálculo da sociabilidade geral vale a pena. Portanto, nos custos da sociedade, calcula-se com isto se será mesmo pego em flagrante, se será condenado por conta daquela norma jurídica, se condenado for, se isto ainda compensa, dado que isso foi feito anteriormente. A sociabilidade capitalista opera com a norma jurídica, não fazendo com que ela vincule necessariamente as pessoas, mas fazendo com que ela estabeleça aqui uma imputação e, a partir daí, fazendo com que a sociabilidade gere cálculos a partir dessas mesmas normativas. Kelsen insiste no fato de que nós devemos pensar a norma jurídica desse modo. Toda a teoria geral do direito também insiste no fato de que é preciso entender cientificamente a norma deste fato, mas eu lembro a todo aquele que se aventura na teoria da norma jurídica que as normas vêm escritas de qualquer modo. Elas não vêm com esta fórmula. Então é preciso que nós observemos no conjunto de diretrizes, de textos, de normativas no nosso momento, no nosso tempo, como estão escritas essas normativas, e nós, tomando o direito de modo científico, é que faremos uma certa formulação mental para dizer tudo aquilo que eu vejo como fato, implicação de fato, normativa, diretriz, imputação, relações de dever ser que estão atravessadas em múltiplos textos. Nós vamos desbastar tudo isso e vamos construir a partir daí uma fórmula da norma. Esta fórmula é sempre uma hipótese, é uma norma hipotética. Se houver um fato, por isso ela começa com um se, com a hipótese. Se começa um fato, se se dá um fato, então deve existir uma consequência. Aí então se reduz novamente a este momento central de uma fórmula da norma jurídica,
se A é, B deve ser. Se pensarmos um fato A, deve ser uma consequência B. Então, a miríade de normas, de textos, de placas de trânsito, de códigos e normativas isoladas que todo aquele que trabalha com direito vai se deparar no seu cotidiano, nós devemos estabelecer operações mentais para transformar tudo isto numa espécie de elucubração a partir desta mesma fórmula. Dado isto, dado esta estruturação das normas jurídicas enquanto uma teoria geral a seu respeito, a tradição da teoria do direito também fala que nós temos muitos tipos de normas jurídicas. A depender do ângulo com o qual nós lidamos, podemos fazer várias classificações acerca das normas jurídicas. Quando nós encontramos normas que falam sobre determinados fatos e dão consequências a esses fatos, nós podemos dizer que encontramos aqui uma norma completa. Falou de um fato e deu a determinação da consequência, imputou, portanto, aqui uma sanção a esse determinado fato. Mas pode aqui existir um tipo de norma jurídica que, ao invés de falar da sanção a um determinado fato, simplesmente disse sobre o fato aquilo que se pode chamar de exortação. Então, ao invés de falar que, dado determinado crime, haverá determinada sanção para esta estrutura, para este fato penal, ao invés de termos uma norma jurídica assim, pode haver uma norma jurídica que diga não cometa o crime. Então nós dizemos em teoria geral do direito que uma norma que só falou não cometa um crime, ela é um pedaço normativo, ela é uma espécie de exortação. Ela só falou para não fazer alguma coisa. Mas o cientista do direito tem que buscar todo o arcabouço das normas jurídicas para entender então que neste contexto, nesse complexo, se alguém disse que não é preciso, que não se pode fazer tal crime, é preciso entender então que se for feito, se for realizado, se for estabelecido tal crime, qual é a consequência, qual é a sanção que há de advir a partir daí. Então, nós dizemos que uma norma que tenha o fato e a consequência é uma norma completa. Nós dizemos que uma norma que só tem uma exortação é uma norma incompleta. Hans Kelsen é um dos teóricos que vai dizer que uma norma, quando tem o fato e a consequência já imputada, esta norma é uma norma primária. Ela é o eixo pelo qual se trabalha com o direito no cotidiano. E uma norma que só tem uma exortação é uma norma secundária. Nós, inclusive, conseguimos extrair de uma normativa jurídica que tem um fato e uma sanção, qual seria a exortação? A exortação seria aqui, no final das contas, a conduta contrária daquela que gera a própria sanção. Esta é uma classificação normativa, Kelsen apresenta, Kelsen expõe esta normativa como sendo um modelo de classificação, e nós temos outras possíveis classificações. Uma tradição, inclusive, escandinava e inglesa, de Alf Ross, de Herbert Hart, aponta para o fato de que, além dessas normas que dão uma hipótese e uma consequência, que eles chamam de normas de conduta, também existem normas jurídicas que permeiam o afazer do direito no cotidiano e estão estruturando a sociedade de alguma maneira, que são as normas de competência. Então, quando nós dizemos que um tribunal, como por exemplo do trabalho, é o tribunal competente para julgar demandas na área trabalhista, isto não é uma norma que opera no mesmo nível daquela norma que diga se matar alguém, a pena será de 6 a 20 anos de reclusão. Estas outras normas são de competência, enquanto uma norma do direito penal é uma norma de conduta. Então, Alf Ross, Herbert Hart insistem no fato de que nós devemos expandir esta fórmula da norma jurídica, que é advinda de um modelo kelseniano, para dar conta de outras questões que não podem ser vistas nesse modelo de fato e consequência e que são as normas que se relacionam, que direcionam, que dão diretrizes para competências públicas, estatais, no contexto da sociedade. Muito bem, nós então observamos com isto que nós temos variados tipos de normas jurídicas, também no cotidiano do afazer do direito. Nós dizemos que normas jurídicas quase sempre tratam de uma coletividade, tratam de pessoas genericamente, tratam de hipóteses que estão vinculadas à maioria ou à totalidade das pessoas. As normas são gerais. E, eventualmente, existem normas jurídicas que se direcionam a pessoas em específico. As sociedades capitalistas liberais abominam esta especificidade das normas jurídicas, em geral tendem a construir normas jurídicas que são gerais, mas daí existe um par desta consideração, desta classificação das normas jurídicas, que é o par de normas jurídicas gerais e normas jurídicas
individuais. Ao mesmo tempo, ainda tratando da natureza das normas jurídicas, nós dizemos que existem normas jurídicas temporárias e permanentes. No tipo de sociabilidade que é a nossa, dada a estruturação das normas também por meio do Estado e mediante o Estado fundamentalmente, nós consideramos que as normas jurídicas são quase sempre postas para serem permanentes. Elas só serão revogadas, elas só entrarão aqui num processo de perecimento em hipóteses declaradas posteriormente para este perecimento. A princípio, as normas são aqui gerais e permanentes, mas existem casos de normas que são temporárias, normas que são editadas para fins de atender determinadas circunstâncias advindas, por exemplo, de calamidades públicas. Normas tributárias que seguem o princípio fiscal da anualidade, norma, por exemplo, de imposto de renda que se refere apenas a um determinado ano fiscal. Portanto, essas normas são temporárias, elas têm um prazo pelo qual seu âmbito de validade constitui aqui a sua diretriz e constitui a sua razão de ser, portanto, desta estruturação normativa. Portanto, nós temos aqui uma classificação de normas temporárias e normas permanentes. Também, agora, não dizendo respeito ao tempo, mas dizendo respeito ao espaço, nós temos em todas as sociedades do mundo, dado que elas têm uma normativa que advém do Estado, nós temos normas jurídicas que são internas e nós temos normas jurídicas que são internacionais. Então, no Brasil ou qualquer país do mundo, nós temos um conjunto normativo interno e normas que também funcionam neste Estado, neste país, mas estas normas advêm de tratados, convenções, relações internacionais que os países operam entre si. Portanto, existem normas de origem internacional ou de contrato internacional ou de tratado e convenção internacionais e normas internas. No caso do Brasil, nós temos uma esfera de divisão do país, dada a sua territorialidade, dada a sua estruturação jurídica. Nós temos variados tipos de normas jurídicas espacialmente, lembrando que nós temos as nacionais, aquelas da federação, da União, e nós temos, além disso, normas estaduais e normas municipais. Portanto, todo aquele que maneja com normas jurídicas, no caso do Brasil, se depara com normas federais, com normas estaduais e também com normas municipais. Ao mesmo tempo, nós também temos uma tradição de divisão das normas jurídicas entre cogentes e dispositivas. Normas cogentes são aquelas cuja determinação, cujo dever ser, cujo nexo aqui de imputação, cujo vínculo entre um fato e uma consequência é posto de tal sorte que os agentes estatais e os agentes da sociedade não devem deixar de lado, não podem se imiscuir, não podem aqui avançar para além ou deixar de agir nos termos daquilo que seja esta mesma normativa. A norma cogente, portanto, ela se impõe para todas as pessoas. O caso do direito público é bastante claro nesse sentido e, eminentemente, o melhor exemplo é o direito penal. Ao direito penal não se pode opor nenhuma restrição, nenhuma reserva e tampouco se pode dizer que determinada pessoa, determinado caso, ele vai aqui furtar-se às hipóteses gerais desta norma que é cogente. Outros casos são de normas dispositivas. Estas normas, eventualmente mais claramente dadas no campo do direito privado, elas são hipóteses dadas às pessoas que não necessariamente precisam estruturar seus vínculos nesses termos. É possível, então, que o acordo de vontade entre partes possa fazer com que a incidência daquela norma não venha a ocorrer naquele caso concreto. Além disso, existe uma tradição de divisão das normas jurídicas no campo de normas de direito público e normas de direito privado. Normas de direito público seriam aquelas que estruturam a vida do Estado, que estruturam determinada ordem de condução das pessoas a partir de um plano de subordinação, e normas de direito privado seriam aquelas eminentemente do contrato, da vida civil, portanto que teriam um grau, inclusive, de vontade entre as partes maior. Esta é a classificação tradicional. Esta classificação sofre, no entanto, uma série de contestações, justamente porque nós observamos entre Estado e particular, eventualmente, uma vinculação que é de direito privado. O Estado compra materiais, inclusive para a vida cotidiana. Quando o Estado compra uma lousa para uma escola, ele está fazendo um contrato com o particular que está fornecendo este material, a lousa, e este contrato é um contrato privado. Então o Estado não necessariamente só dele advém normativas e só relações sociais que sejam eminentemente de direito público. E também particulares operam no seu cotidiano com uma série de reservas entre si, com uma série
de poderes, de submissões, eventualmente, que fazem com que aqui não se encontre um nível que seja eminentemente de direito privado. Portanto, essa classificação de público e privado é uma classificação tradicional, ela quase sempre passa um traço dizendo do Estado é público, do particular é privado, mas esta classificação é errônea, ela não se sustenta nos seus próprios termos. Então, vários teóricos, por exemplo, como o próprio Alf Ross, propõem que nós enxerguemos as relações entre pessoas e das normas jurídicas a partir do plano de igualdade entre as partes ou de desigualdade. Relações entre iguais operam, portanto, aqui mediante normas jurídicas, fazendo com que haja um vínculo de horizontalidade. Relações desiguais operam, portanto, no plano de imposição de uma certa conduta ou de um certo poder ou de uma certa diretriz em relação aos outros. São múltiplas as classificações das normas jurídicas, mas todas elas remanescem este solo de pensar que a norma jurídica se apresenta no plano técnico como uma relação de dever ser, portanto, pensando aqui hipóteses, pensando consequências, sempre intermediadas por esta forma estatal que vai aqui, portanto, imbricar, que vai conformar, que vai contornar estas mesmas relações sociais e a forma da subjetividade jurídica que opera a sociabilidade do capitalismo.